Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui com o menino Vitor de novo, que esteve no vídeo de La Matança, que se caso você não viu, ele vai estar linkado aqui em cima para que você possa assistir depois desse vídeo. E vocês devem estar se perguntando sobre o título desse vídeo. Calma que não existe ainda nenhum tipo de impedimento para que a gente possa vir estudar, mas justamente como o Vitor acabou de falar, por enquanto não existe. Então, aqui embaixo se inscreve e ativa a notificação para ficar ao tanto de todas as novidades, porque a gente vai comentar algumas coisas hoje relacionadas aos processos de xenofobia dentro da faculdade e algumas situações meio complicadas que a gente vem vendo com relação aos processos migratórios e a documentação, porque não sei se vocês viram, quem está pensando em vir para Rosário nos próximos meses, a situação da imigração aqui em Rosário teve uma alteração na questão das taxas, que meio que complicaram um pouquinho na questão financeira para que a gente possa fazer o processo migratório aqui na Argentina. O aumento foi abusivo, de 3, 4 vezes comparado ao valor anterior, sendo que faz um ano que foi feita a última atualização. São questões que a gente vai vendo todos os dias aqui, todos os anos vão passando, a gente vai vendo alterações nos processos migratórios, na questão da própria universidade pedindo documentação a mais, documentação que nem pode. A gente teve uma reunião, lembra, no ano passado? Sim. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado com a cônsul-geral do Brasil na Argentina, que falava justamente sobre a tradução da documentação que é pedida aqui em Rosário. É um processo ilegal que a universidade pede. Exato. Houve uma reunião entre a própria cônsul com o reitor da universidade. Para o ingresso 2018 não mudou absolutamente nada com relação a isso. Eles nem mandaram nenhum informe sobre a reunião. Exatamente, a gente esperou um informe dessa reunião, alguma Nos deixaram. carta, uma circular, alguma nota oficial e nada saiu nas redes, mais que uma foto dizendo que se reuniram, nada além disso. Mas enfim, a gente separou aqui alguns comentários que estão no vídeo sobre xenofobia, que também vou deixar linkado aqui para você poder ver. Mas antes de começar a ver os comentários xenófobos, eu quero ler dois comentários principalmente, que são relacionados a não generalizar todo o processo. Porque muitos dos comentários naquele vídeo são muito violentos, mas tem alguns comentários que são muito bacanas e são importantes também de serem visibilizados, para mostrar que não é todo argentino que é xenófobo, de que existe a xenofobia aqui assim como existe no Brasil. Exatamente. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. Uma pessoa comenta falando de que nem todos os argentinos são assim, que a verdade a Argentina é um país feito por imigrantes, assim como o Brasil também. Exatamente. Se a gente for parar para pensar, os nossos avós, bisavós, todos eram imigrantes. Sim. E os países foram constituídos por imigrantes. Então não tem lógica a gente vir com esse comentário de falso protecionismo aqui relacionado à xenofobia, a não querer que um povo de um país vizinho venha construir sociedade melhor para todos nós no país onde a gente vive, da onde a gente é nativo. Todo país, assim, todos os países que constituem a porção litoral, assim, aqui da América Latina tem uma influência muito grande, que é justamente feita por imigrantes. Uhum. Não só o Brasil, nem a Argentina, mas como o Uruguai também. Isso mesmo. Porque o povo andino, principalmente boliviano, peruano, parte do povo colombiano tem muita influência, obviamente, dos povos nativos. Nativos, justamente. Coisas que o argentino, o uruguaio e o sul do Brasil não tem tanto. Exato. Então, um pouco vem daí, dessa ideia de proteger. Porém, também, como eu falei agora há pouco, a xenofobia ela não é um processo único argentino, também é um processo brasileiro. Isso é um exemplo do próprio vídeo, em que tem um usuário, que não importa quem é, que fala: país xenófobo, tratando mal os brasileiros. Uma recomendação, não vá. Lixo de país, extremamente xenófobo. Ou seja, a xenofobia ela está dos dois lados da moeda, então entendamos isso. Porém, aí vem 3 comentários que a gente separou aqui para comentar hoje, que chamaram muito a nossa atenção. Um deles eu vou até ler o usuário, porque é um usuário falso que foi justamente criado para esse tipo de propagação de ódio, né? Porque ele fala: por que temos que pagar os nossos impostos para os estudos universitários dos morenos latino-americanos? Exato. E por que, quando eu quero conseguir um turno, um agendamento num hospital público, simplesmente ele está debordado de micos latino-americanos? Fazendo referência, obviamente, aos macacos. Se vocês não gostam do que eu lhes digo, volto a dizer: voltem para Macacolândia. Primeiro, a gente simplesmente vê aí essa ideia de protecionismo falsa. Exato.
um discurso totalmente baseado em ódio e sem nenhuma noção geral. E um racismo extremo, sabe? No comentário xenófobo. Não, justamente pelo fato de referir aos brasileiros como macaco. Cara, é muito pesado fazer essa alegoria, essa comparação. É tremendo. Eu acho que pra mim é tudo puro recalque. Dos corpos morenos. Ele deve ter atração pelos corpos morenos, cheiroso e gostoso que os brasileiros têm. E fica aí no recalque. Exato, não só os brasileiros, né? Mas faz bastante referência também, e isso é muito comum tu ver aqui. Exato. Referência a boliviano, a peruano. Haitiano também, haitiano, muito. Exatamente. Existe um apelido bastante pejorativo para os bolivianos, que são bolitas. Aqui, bolitas. Pesado, hein? Eu escutei muito em Buenos Aires quando eu mudei. Aqui em Rosário não tanto, mas é bastante pejorativo. Aqui eu não vejo tanto boliviano na cidade. Eu vejo muito paraguaio, muito colombiano, muito haitiano. Mas agora, boliviano, sim. Tu vê bastante boliviano, bastante assim, entre aspas, em enfermagem. Em enfermagem? Em enfermagem tem bastante a comunidade andina, no geral. Aí uma outra pessoa fala, tudo em caps lock, como se realmente fosse alterar um pouco, né? Falando, o problema é que você promociona as nossas faculdades públicas e gratuitas para que venham estudar gratuitamente aqui, sem colocar um peso. A gente volta naquele pequeno detalhe, aquele pequeno debate sobre participação social. Pelo amor de Deus. E sobre realmente esse lance de pagar um peso pela universidade, né? Porque até onde eu saiba, os estrangeiros, a pessoa quando sai do país, ela não aprende a fazer fotossíntese. Exato. E, né, a gente paga os nossos impostos. Justamente. Mas saindo um pouco disso, a gente tá fugindo da discussão sobre educação pública. Gratuita e universal para todo mundo. Como um direito, cara. Exatamente. Como um direito. Exatamente, como um direito para todos, como a gente tem em diferentes cartas, né, aí das Nações Unidas, Exato. da própria reforma universitária, que é própria dos argentinos e nem eles mesmos a conhecem, que faz 100 anos esse ano, fez, no caso, esse ano. Mas é muito limitado o debate e o comentário falando sobre o aporte financeiro do estrangeiro, sendo que é comum tu ver brasileiro ou estrangeiro que vem pra cá e labura e trabalha para conseguir se manter e que tá fazendo um aporte social aí, seja com trabalho, seja com alguma atividade extra, e a gente não, e essas pessoas obviamente maquiam essa parte, apagam essa parte simplesmente pra fazer com que a sua verdade realmente seja uma verdade pra todo mundo. Pois é, eu acho que quando uma pessoa vem com esse discurso pautado sobre que não aporta economicamente, não paga imposto... Cara, você anda pela rua de Rosário aqui, principalmente perto da faculdade, você vê os brasileiros se juntando pra vender as suas coisas, entendeu? Você vê muita haitiano trabalhando em barzinho aqui perto da faculdade. Eu acho que hoje a gente vive em um momento em que o estrangeiro não para quieto na cidade. Exatamente. Ele sempre tá fazendo alguma coisinha, você não vê trabalhando como enfermeiro nos hospitais. Eu acho que esse discurso é desconexo com a realidade que a gente vive. Exato. E o último comentário, que também chama muita atenção, que a gente selecionou, depois vocês veem no vídeo, tem vários outros muito bizarros. Exato. Essas opiniões mencionadas são pessoais e devem ser confrontadas pessoalmente. Parece uma estupidez esse vídeo. Generalização do ponto de vista de que carece total seriedade. Se alguém me ofende, me defendo usando as armas que tenho. A legítima defesa está garantida a todos os homens e mulheres do mundo que queiram habitar o solo argentino. Ai, meu Deus. Vamos lá, de novo, né? Aquele discurso baseado no ódio, na violência, exatamente, na violência por causa da legítima defesa. Pelo amor de Deus, cara. E falando sobre que são opiniões pessoais. Então, tem que ser estrangeiro na redondeza da Faculdade de Ciências Médicas em Rosário, ou de uma grande cidade ao redor do mundo, principalmente na Argentina, a gente sabe sobre a rivalidade dos dois países. E não é uma opinião pessoal. Isso é uma opinião de muita gente que mora aqui. Exato. Sobre os processos de xenofobia. Exato. E sim, eu vou expressar ela num canal de YouTube, nas redes sociais, porque quando a gente tem um problema, a gente precisa visibilizar esse problema. Isso. E só visibilizando a gente consegue dar o debate sobre isso e transformar a realidade relacionada a isso, mostrando de que aquele problema realmente existe. A gente não pode tapar os olhos para um problema, que é a xenofobia. Ninguém está falando aqui, e eu acho que isso, basicamente, todos os brasileiros que moram em Rosário, assim como todos os estrangeiros que moram em qualquer outra cidade do mundo, vão concordar
nenhum estrangeiro quer impor a sua cultura sobre a exatamente. cultura nativa, mas sim quer construir, quer somar aquela cultura nativa. Exatamente. E é o que a gente vê todo mundo trabalhando, todo mundo querendo se integrar, se incluir, e é o que todo mundo faz, ninguém deixa de fazer isso por causa de alguns comentários, vários comentários. Acho que todos nós que saímos do Brasil, no nosso caso, Sim. escutamos comentários xenófobos, seja aquela xenofobia maquiada, Exatamente. sutil, dizendo mas por que tu veio pra cá? Exato. Não pode estudar no Brasil? Tocou para eu estava trabalhando com uma consultora fazendo enquetes por toda a Santa Fé, província que a gente vive aqui. E eu fui bater numa verdureria, né, desesperado para ver se alguém podia me dar atenção para me responder. Aí eu conversando com a pessoa, e óbvio que carrega comigo uma tonada um pouco marcada, né, reflexo, acho que, não sei, é difícil para mim a tonada aqui. E me perguntou, de onde você é? Aí eu falei pra moça, eu sou do Brasil. Aí ela falou, o que faz um brasileiro trabalhando numa consultora? Aí eu falei, bom, tinha a vaga, eu me anotei, me chamaram. E ela veio com todo um discurso assim pra mim, falando dessa certa questão que às vezes o argentino por si só não quer ocupar certos espaços, certas ofertas de trabalho, como fazer, por exemplo, você ficar no dia todo na rua, batendo de casa em casa, tendo uma meta pra cumprir, pra falar com determinada quantidade de pessoas. E ela veio me falando, ela reverteu aquele momento que eu respondi isso pra ela, né? Que me chamaram, eu tava lá, dei a vaga e me chamaram, uai. E me disseram, e me começou a falar de quanto a juventude hoje da Argentina é vaga, é preguiçosa, e chega esse momento que, por isso que chamamos estrangeiros, e que de certa forma isso acaba tirando a oportunidade daqueles que querem, sabe, é complicado, sabe? É difícil, acho que a gente tem que saber ponderar muito bem, entendeu? É porque eu acho que falta essa noção dos dois lados, na verdade, não generalizando pro lado argentino, de uma sociedade integrada e incluída. Exato. Porque o que difere do argentino pro brasileiro? É aquela linhazinha ali sobre o Rio Uruguai, Exato. que divide os dois países. Além disso, a gente compartilha de muitas coisas, difere em muitas outras, mas estamos aí. Somos, como diria o próprio Galeano, né? Estamos aí correndo atrás e construindo. Exato. E sofrendo, né? Dentro de um próprio país mesmo há muitas diferenças. Exatamente. Você vê, não precisa ir muito longe, cara. De quem eu moro em São Paulo, eu vou pro Rio, muda totalmente a questão. Exatamente. Até o regionalismo da gramática, do modo de falar é difícil. Dentro da Argentina também, o rosarino, o bonaerense é preconceituoso com quem é de Jujuy, de Catamarca, de Tucumã. O brasileiro, que é de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, é preconceituoso porque quem é da Bahia, de Pernambuco, sei lá, de outros estados do norte e nordeste do Brasil. Eu acho que falta essa noção de integralidade e de construção com base na diferença. A gente não precisa nem ir muito longe, cara. Você pode esperar de um povo que discrimina até aqueles que... Os próprios nativos realmente. Por exemplo, não sei como chama, os tobas, como se chama aqui. Cara, que vive... Que muitos deles são de Chaco e migra pra Rosário, sabe? E você vê até por muito... A gente tem em contato com pessoas que, por exemplo, que trabalham em centro de saúde, que muitas vezes vão atender essas pessoas que são originários do povo do Pueblo Toa, e carregam consigo aquele racismo com aqueles que realmente pertencem a essa terra. Porque você anda nessas ruas de Rosário, principalmente no centro, onde tudo é muito bonito, e você vê a feição e a característica do rosarino, em sua maioria, que não tem cara de argentino, entendeu? É o pessoal de Entre Rios também, ele tem essa feição mais europeia, sabe? E, gente, a gente parte aqui premissa, quem é dono da terra? Exato. Quem veio e quem tirou de quem, entendeu? Por quê? Eu lembro que quando eu cursei terceiro ano, a gente tinha prática num centro de saúde, e o médico, que era nosso tutor, ele relutou porque não queria atender uma mulher porque ela era paraguaia. E ela estava morando há uma semana na Argentina e falou, você está fazendo turismo sanitário. Turismo sanitário? Esse era o termo que ele usou. Mas enfim. Caraca. Enfim, pra gente fechar esse vídeo aqui, daqui a pouco a gente vai gravar um outro, provavelmente falando sobre participação estudantil. Que é uma das coisas que a gente falou, perguntou no meu Instagram. Aprendamos a abrir um pouquinho a mente, entender. Junho também é um mês muito importante para isso, né? É o mês do orgulho, by the way. Mês da reforma universitária mês também. Da reforma universitária. Salve reformistas. É um mês tão importante pra gente aprender com a diferença, com o outro. Exatamente. Então, antes da gente
querer falar e julgar o outro, coloquemos-nos nos sapatos dessa outra pessoa. Tenhamos empatia pelo próximo, né? Exatamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Assistam os vídeos que eu falei pra vocês aqui e aguardem o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Adeus.